Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Sérgio Carvalho. Eu sou engenheiro de Minas e metalurgista, formado pela Escola de Minas de Ouro Preto. Minha especialidade foi durante 39 anos em metais não ferrosos, com ênfase em alumínio. E vou aqui apresentar para vocês, então, um quadro geral da metalurgia dele. Começamos basicamente com o histórico. O alumínio começou com os gregos e romanos, como alumina encontrada em minérios. Em 1787, Lavoisier suspeitou que essa substância era um óxido de um metal desconhecido. Em 1807, Dave propôs o nome alumínio, posteriormente trocado por alumínio. Em 1921, Berthier-le-Bateau, no sul da França, identificou a bauxita, identificada pela primeira vez. A bauxita pertence e participa com 8% da crosta terrestre. Em 1825, Oesterreich isolou o alumínio reagindo com cloreto de alumínio com amálgama e potássio. Em 1954, Sainte-Claire-Delisle, obtenção do industrial do alumínio por via química. Em 1888, foi patenteado, em abril de 1900, foi patenteado na Normandia, por Héroult, na França, e o Hall, nos Estados Unidos, o processo eletrolítico de fabricação de alumínio. Em 1988, chegamos a produzir mundialmente 2 toneladas de alumínio. Só atingimos a fase, efetivamente, de uma produção de 2 milhões de toneladas em 1925. O principal minério desse alumínio é a bauxita, ocorre na forma hidratada, com teores entre 48% a 64% de alumínio. Ela tem uma cor variável, dependendo da ocorrência em que ela se dá na crosta terrestre. Mas, basicamente, é uma cor ferrosa. A criolita, que é um outro componente que é usado, a jazida natural dela é na Groenlândia, e hoje não mais exploramos a criolita natural, mas sim a criolita sintética. Outros óxidos minerais são possíveis, outros óxidos, como fluoretos, silicatos, o córidon, por exemplo, os rubis e as safiras são a base de óxido de alumínio, o córidon puro é a base de óxido de alumínio. A obtenção do alumínio ele passa por 2 fases, a fase química, que é uma fase hidrometalúrgica, e a fase eletrolítica, que é uma fase eletrometalúrgica, onde se faz a eletrólise da alumina dissolvida em banho de sais. Muito bem, o processo Bayer, que é a hidrometalurgia, chamado processo Bayer, começa com a moagem do alumínio fino e uma calcinação a 900 graus, em alguns casos, uma moagem fina, e depois ele é autoclavado e calcinado com soda cáustica a 180 graus e uma pressão de 12 a 15 atmosferas. Obtém-se, então, a germinação do hidróxido de alumínio e do iluminato, obtido, então, nos autoclaves de acordo com essa reação. Então, aqui nós já acabamos de extrair o hidróxido de alumínio da própria bauxita. Calcinando esse hidróxido a 1.200 graus, obtemos, então, a alumina com 95% pureza, de acordo com essa reação. Aqui se consome, então, 2 kg de bauxita, com 2 kg de combustível, mais 2 kW de eletricidade, conseguimos produzir 1 kg de óxido de alumínio. A fase eletrolítica é a fase de maior consumo de energia, onde a alumina é dissolvida a 5% num banho de criolita fundida a 930 graus. E é utilizada, então, uma cuba eletrolítica, onde se aplica uma voltagem de 5 a 6 volts, numa corrente que varia de 100 mil amperes a 180 mil amperes, aonde, então, se passa essa corrente nesse banho fundido, aonde é separado o alumínio do oxigênio. Essa é basicamente os consumos de materiais no processo da metalurgia do alumínio, onde nós temos 4 toneladas de bauxita, originando 1,93, é um pouco maior, porque no caso real, o óxido de alumínio não é totalmente puro, ele tem suas impurezas, então esse valor é um pouco maior do que 1,93 na prática. Usa-se de 0,4 a 0,5 quilos de carbono,
que são o catodo e desculpe, o anodo, e 20 quilos de fluoreto de alumínio e mais 50 quilos de criolita, com 13% a 15% de eletricidade, se produz 1 quilo de alumínio. Esse, então, é a metalurgia básica do alumínio. Se utiliza 2 tipos de células, ou 3 tipos de célula, aqui não está a mais antiga, que é esse é o design da célula eletrolítica, onde aqui em cima vocês podem ver o anodo de carbono e abaixo dele o catodo, né, onde se passa então a corrente, e aqui está o banho fundido de alumínio, o banho fundido de alumínio e cinza, que é resultado então da eletrólise, da quebra da molécula de O2, O3, da alumina, onde o alumínio precipita no catodo e o oxigênio queima-se na forma de CO2 no anodo e é capturado. Esse primeiro é uma cuba de pinos verticais. Nós podemos também fazê-los horizontais, são os mais antigos. Parte da CBA em alumínio usa pinos verticais. Alcoa e Poços de Caldas, na antiga smelter dela, usava pinos verticais. E Albras e o mundo inteiro hoje usa os pre-bakes, onde esse anodo é pré-cozido numa fábrica de anodo. Essa é basicamente a composição de uma cuba eletrolítica e como nós podemos chegar a um consumo de 11 quilos por quilowatt. A bauxita é mais ou menos, esse é o quadro geral da bauxita, onde estão aí o fluxograma, ela é feita uma digestão, é feita adição de soda, é feita para digestão e remoção do hidrato. Esse hidrato, então, é clarificado, é lavado e sobra aqui o primeiro resíduo da indústria do alumínio, que se forma na faixa de 2,5 a 3 quilos por tonelada de bauxita produzida, que é o primeiro resíduo em grande volume, que é hoje estocado nas bacias, nas reservatórios de redmud, da bamba vermelha, em grandes quantidades, em reservatórios iguais ao do minério de ferro. Só que, atualmente, estamos praticamente recuperando água nisso e fazendo esse resíduo, como no caso do minério de ferro, prensado, removendo a parte da água e sem ter necessidade de usar barragens para estocagem da redmud. Então, feita a lavagem, ele entra no processo de precipitação, onde precipita o hidrato. Aqui nós temos o hidrato, fazemos de novo a lavagem, calcinação a 1.200 graus e alumina pura. Calculando mais ou menos a eficiência de corrente, essa é a maneira da gente produzir a eficiência de corrente da célula eletrolítica, né? Aí está o cálculo que nós podemos fazer, é basicamente a lei de Faraday, onde vocês podem ver aqui que nós temos a intensidade de corrente durante um dia e você consegue, então, através dessa fórmula, uma capacidade de corrente de 180 amperes na cuba, passando pelas cubas, você consegue produzir 450 quilogramas por dia de alumínio. A eficiência de corrente é muito importante, ela está entre 90 a 85. Então, a eficiência, a produção teórica seria a eficiência dividido por 100. É aquele cálculo que nós fizemos pela lei de Faraday, que é o cálculo ideal. Temos que adicionar a eficiência de corrente, que não é 100%, é 90 a 95%. Então, a cuba produz, na realidade, 1.300 quilogramas de alumínio por dia. Aqui embaixo temos uma fórmula, basicamente, que se usa, né, para calcular a produção diária da célula, que é o corrente vezes a eficiência de corrente e esse índice determinado pela lei de Faraday. Esse é basicamente o processo, né, que nós vamos tratar aqui, onde a alumina é carregada, então, nas cubas eletrolíticas. Essa é uma cuba pre-bake, onde você tem o catodo, tem um anodo, entra eletricidade, você tem uma carcaça metálica,
Aí está indicado o cátodo, aqui você pode ver o alumínio, e essa cuba é totalmente fechada, e nós extraímos esses gases para tratamento, que vai para uma estação de tratamento de gases chamada dry scrubber. Esse alumínio líquido produzido pelas cubas, vai ser então direcionado a um forno de espera, aonde será adicionados os elementos de ligas necessários para a liga que se quer fazer. Esse metal, então, é lingotado em um equipamento especial, um DC casting, que nós chamamos, uma máquina de fundição com água. Se faz, então, os tarugos, os lingotes, o alumínio primário com a lingoteira e os cabos e vergalhões para condutores elétricos. Aí, basicamente, está como se compõe uma redução de alumínio. Vocês podem ver aqui, basicamente, nós dessacamos uma cuba daqui para mostrar para vocês como é que funciona. Normalmente, as potlines se compõem de 100 a 300 células dessa aqui. Então, são de 200 a 300 células se compõe um potline. Um smelter, normalmente, tem de 3 a 6 potlines numa fileira de 100 a 300 células cada potline. Então, vocês podem ver aqui a cuba destacada, os anodos pre-bakes ao longe dela, aqui os gas scrubber recolhendo os gases gerados nessa cuba e levando para a estação de tratamento, e do meio estamos a alimentação de alumina e alimentação ponte feeder para alimentação de alumina e alimentação da criolita. Os produtos, então, são direcionados. Aqui está a máquina Direct Chill Casting, que é uma máquina que funciona à base de água, solidificando o material através de um pistão, né? Então, esse material corre, enche um molde, esse molde, então, está acoplado a uma mesa de fundição e um pistão que desce, e à medida que ele vai descendo, recebe água e vai solidificando da superfície para o centro. Dependendo da forma desse molde, eu posso fazer um tarugo, posso fazer uma placa, posso fazer um T-bar, ou esses são os elementos. E posso fazer um rod se eu mudar a máquina de fundição. Aí está a visão geral de uma cuba eletrolítica, de um potline, as várias cubas enfileiradas, que podem chegar no número de 300 a 100 para cada potline. Esse é basicamente o consumo de energia de uma redução de alumínio. Vocês podem ver que a eletricidade representa de 33% a 49% da produção. É um metal altamente intensivo em consumo de energia. A eletrólise representa 20%, desculpe, combustíveis usado em eletrólise, forklifts, os periféricos, né? A fundição está aqui também, combustível gastado na fundição, no esgotamento, no transporte, na produção de alumina. Então, aqui vocês têm um breakdown do percentual de custo, de percentual de materiais, desculpe, aqui vocês têm um breakdown da energia utilizada numa redução. Essa é basicamente a cuba eletrolítica. Agora indicamos aqui o CO2 que cada elemento que entra nessa cuba emite, né? Então, vocês podem ver que a refinaria manda para cá a alumina, e essa alumina traz embebida algo em torno de 2 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de alumínio. Aqui nós temos o anodo, a produção do anodo, tá? Que também leva 1,7 e assim vai, né? A fabricação do anodo, desculpe, aqui é a emissão do anodo. Quando o oxigênio, a corrente, quebra a molécula de alumina, o oxigênio, então, penetra no anodo, formando CO2, isso é uma emissão. A gente saca parte dele aqui e leva para o dry scrubber, né? Então, a cuba, de uma maneira geral, o processo eletrolítico, de uma maneira geral, emite de CO2 algo em torno de 11 a 12 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio produzido. Ok? Aqui está basicamente o que se faz, né? O Brasil é a terceira maior de reserva de bauxita do mundo, tem um alto potencial de energia elétrica hidrelétrica renovável, né? Porém, nós sabemos muito bem que no nosso país nós conseguimos fazer um milagre de nossa energia elétrica ser extremamente barata no poço, mas ter uma conta exageradamente cara. Isso inviabilizou
grande parte de nossa produção de alumínio. Então, nós precisamos de 5 toneladas, 4 toneladas de bauxita para produzir a alumina, 2 toneladas de alumina, e 2 toneladas de alumínio fazem 1 tonelada de alumínio. Esse é o circuito. Nós somos a terceira reserva mundial de bauxita. O primeiro é a Austrália, segundo a Nova Guiné e terceiro o Brasil. Aqui está tipicamente uma célula Hall-Héroult, que é os nomes dos dois inventores, né? Onde se coloca todos os principais elementos envolvidos numa célula eletrolítica de alumínio, que vocês viram que a gente tem 300 dela num pot line de um smelter. A eficiência energética pode ser calculada dessa maneira, né? Onde nós podemos determinar de que essa eficiência energética está em torno entre 13 a 14 kW por quilo de alumínio produzido. Isso é efetivamente o que eu gasto de energia para produzir 1 quilo de alumínio, né? Ou megawatt, se for 1 tonelada de alumínio. É um metal grande consumidor de energia. Essa é a reação, basicamente, que acontece na célula eletrolítica. No catodo, o alumínio recebe 12 elétrons e se transforma em alumínio líquido, e no anodo recebe oxigênio, se transformando, então, em CO2. O balanço geral é esse. Vejam que o grande emissor está, então, um dos grandes emissores está no anodo, que absorve esse hidrogênio reagindo, e ele é consumível. À medida que você vai produzindo, esse anodo vai sendo consumido e vai sendo que ser trocado periodicamente. Isso é basicamente o consumo de energia de uma fábrica de alumina. O breakdown que eu fiz para o eletrólise, fizemos aqui também para a alumina. Isso aqui para a alumina grau de smelter, essa aqui para a alumina super pura, que não é para grau de smelter, para aplicações outras. Vocês vejam que a alumina é um grande consumidor de alumínio, de energia também, consumindo 56% da energia, sendo que essa energia, basicamente, a maioria dela é feita, é usado o gás natural, porque ela precisa ser calcinada a 1.200 graus para se transformar de gama para alfa. Em condições normais, a alumina se funde a 2.050 graus. Com a utilização da criolita misturada a ela, como fundente, a alumina se dissolve na criolita a temperatura da ordem de 1.000 graus. Portanto, esse é o diagrama de fase da criolita com alumina. Em função do percentual de alumina contida, nós vamos que a 5%, 10%, praticamente a temperatura é constante, né? Vai diminuindo, e nós temos o ponto de fusão dessa mistura a 960 graus. Muito bem. Como é que se comporta, então, o anodo e o catodo dentro de uma célula eletrolítica? Então, esse anodo, ele recebe, então, ele é consumido na faixa de 0,4 a 0,5 quilos de carbono por quilo de alumínio. O efeito das impurezas no anodo reflete diretamente na qualidade do alumínio, produzido, né? Então, os voláteis, por exemplo, se catalisam no ar e no carbono. A voltagem e a produção acumulada do eletrolítico, né? Do eletrólise. E tem um ciclo de redução e oxidação constante, né? Entre a interface do catodo, do anodo, molhando o banho eletrolítico. O anodo normalmente é feito de coque de petróleo, é calcinado a 1.200 graus para remover os voláteis. Ele praticamente é misturado, né? Moído. É feito, então, um bloco. Esse bloco, então, é pré-queimado num forno de pré-aquecimento, de queima de anodo, na faixa de 1.000 a 1.200 graus. O antracito, que pode ser um dos blocos usado para o catodo, do pot line, ele pode ter impurezas importantes na faixa de 0,2 a 0,4 quilos por quilo de alumínio. Ele pode ser um problema para a cuba. Então, o anodo tem que ser de elevada pureza para não causar efeitos deletérios no metal que está sendo produzido. O banho de alumínio fundido, o banho criolítico, então,
que é fundido com a passagem de corrente a 960 graus, 980. Ele consome mais ou menos, o ponto de fusão dele é 1010. Ele consome mais ou menos 75% de pirolito, ou tem, dos sais adicionados. Adicione-se também fluoreto de cálcio, fluoreto ou fluoreto de alumínio, representa 4 a 8%. O fluoreto de alumínio de 5 a 15%, representando em 0,2 a 0,4 quilos por quilo de alumínio consumido, e a alumina, que participa do banho na faixa de 1 a 8% dissolvido no sal. Eventualmente, pode-se usar como aditivo um fluoreto de lítio ou um fluoreto de magnésio. Não é muito comum mais se utilizar isso. Portanto, a alumina dissolvida, ela reage de maneira com os fluoretos e podem ver emitindo, então, flúor, que é um elemento bastante poluente. Os íons de sódio, que também às vezes são reduzidos, eles têm um problema também importante, que vão inchar ou vão ser absorvidos pelo catodo. O catodo é, na realidade, um bloco de carbono sólido, que é colocado na cuba e que vai até o seu período final de vida. A cuba, normalmente, começamos, eventualmente, quando iniciamos a produção de alumina, com 1.000 dias, e hoje chega-se a 3.500 dias, basicamente quase 10 anos de operação de uma cuba eletrolítica, quando então ela é todinha demolida, gerando agora aí um novo resíduo, que é o spec potline, que é um problema também. Vocês vão ver que a usina de alumínio gera uma quantidade de resíduo 3 para 1. Nós usamos 3 quantidades de resíduo para uma parte de alumínio produzido. Vocês já viram 2, a red mud, o spent potline. E vamos ver um agora que vai se formar lá na fundição. Então, nós temos o anodo consumido, e nesse consumo dele, ele tem essa geração de gás que é capturado pela sucção da cuba, não todo, tem pequenos vazamentos, e vão para os scrubber, para ser lavado, tirar remoção de particulados, uma série de coisas. O que está sendo desenvolvido, se fala há mais de 40 anos, e hoje se tornou uma grande realidade, são os anodos inertes. Esses anodos inertes são feitos de metais, tem várias composições. Existe uma planta novinha sendo colocada, operando já no Canadá, desculpe, ela chama Elysis, é uma parceria entre a Apple, a Rio Tinto e o governo de Quebec, que utiliza, então, a demonstração para uma planta de 75 mil toneladas ano, produzindo, então, alumínio sem usar anodo consumível. Com isso, praticamente se emite zero de CO2 no smelter, via anodo. Mas não se esqueçam que nós temos outro CO2 entrando, desenerização de eletricidade via carvão, via gás natural, que a China utiliza muito. Então, não adianta você ter um anodo inerte e ter outros periféricos que não são. Ajuda muito o anodo inerte. Então, o anodo inerte é uma realidade. A Rusal, dos russos, também está com o smelter operando experimentalmente com o anodo inerte. É um breakthrough na indústria do alumínio, e vai se tornar uma realidade para reduzir a pegada de carbono da indústria do alumínio. O processo Hall-Héroult, então, ele opera numa temperatura de 940 a 980 graus. O tamanho das células são essa, a voltagem é de 4 a 5, a corrente, a densidade de corrente é de 10 mil, podendo chegar a 180 mil. 10 mil, podendo chegar a 18 mil. O consumo de energia varia de 12 a 17 quilos por quilo de alumínio. A eletroredução consome 27, a ativação do potencial do CO2 no anodo consome 17, a resistência do eletrólito 39, o metal 9,5 e um anodo 7 e perdas em torno de 1,5. Muito bem. O efeito anódico é um importante efeito que ocorre nas cubas eletrolíticas, onde os gases gerados se acumulam no anodo,
fazendo com que o anodo perca a sua capacidade de transferir energia elétrica. Com isso, você tem um puta aumento de voltagem, que sai de 5 para 30, aumenta o consumo de energia, prejudica o andamento de todas as outras células que estão em produção, tá? E é, portanto, um efeito que deve ser evitado. Como é que ele é removido? Hoje, basicamente, é removido com a adição de um gás para poder remover esses gases acumulados, que são base de carbono, fluoretos, que ficam concentrados embaixo do anodo, que está imerso na cuba, tá? E com isso prejudicando a passagem da corrente e criando grandes problemas. Antigamente se tirava isso com uma vara verde. Ela era enfiada dentro da cuba, gerava gases e removia esse efeito anódico. Hoje o efeito anódico ele representa um aumento de consumo de energia, uma instabilidade na rede, portanto ele tem que ser controlado. Ele não é inevitável, mas pode ser reduzido, né, por controle de processo, e aceita-se até 2 efeitos anódicos por dia, vamos dizer assim. Aí está basicamente como é que funciona uma cuba do ponto de vista de exaustão de gás e os gases que são exauridos e são capturados, né? Então, vocês vejam que 90% deles são capturados e são lavados, mas mesmo assim se emite 10% ainda deles contido depois do dry scrubber. Aí, basicamente, as emissões concentradas de CO2 na indústria do alumínio, distribuída um gráfico pizza, onde a gente pode ver que 49% das emissões são oriundas da redução. Os problemas do processo Hall-Héroult é basicamente o flúor, que vocês viram, que vem da fluorita e da cleorita e do fluoreto de alumínio, que é um banho de sais de fluoreto que é utilizado para dissolver alumínio. A eficiência de corrente, que hoje está na faixa de 80, 90 a 95%, mas é um problema que tem que se buscar, às vezes cai muito por causa dos efeitos eletrônicos. A formação de sódio durante a operação da eletrólise, que é absorvido pelo catodo, inchando o catodo, que pode, então, causar problemas sérios, né? O potencial e a voltagem no carbono, a alumina, ela pode ciclicamente se oxidar e reduzir, então, se oxidar, se cristalizar dentro do anodo, causando, então, problema da corrente de eficiência. Existe um problema ambiental também, da emissão de fluoreto, calor e campo magnético, porque imagina que as correntes são enormes, os campos magnéticos dentro das potlines são altos, né? A baixa produção por célula, né, que a gente acha que não deve, a low produção de célula de 1,2 ou 1.200 toneladas de alumínio, 1.200 quilos de alumínio por dia para uma célula de 150 mil amperes. É um alto capital de custo para a produção de célula produzindo baixo alumínio. E o custo, basicamente, da energia, que representa o alumínio hoje consome algo em torno de 3 a 4% de toda a energia elétrica mundial. Os efeitos dos aditivos, né, tanto positivo efeitos como negativo efeito, os aditivos reduzem a temperatura líquidos para 900 a 940 a 800 graus, a 980 graus, podem decrescer a pressão de vapor e a solubilidade, reduzindo as espécies e melhorando a eficiência energética. E eles são fluoreto de cálcio, fluoreto de lítio e fluoreto de sódio. Eles decrescem a tensão superficial, a viscosidade do banho, aumentam a condutividade, reagem com impureza. E os negativos efeitos são que abaixam a solubilidade e a condutividade do banho, em alguns casos, dependendo do teor. Eles aumentam muito a tensão superficial e a viscosidade e a densidade através desses 2 elementos. Vocês podem ver que o alumínio, sendo relativamente um metal
bastante novo. Entre os ferrosos, é o de maior produção. Esse gráfico tem 10 anos, né? Ele é de 1910. Nós produzimos 45 milhões de toneladas. Hoje estamos na faixa devido à pandemia, tal, de 69 milhões de toneladas de alumínio primário. No total, nós produzimos 88 milhões de toneladas, um pouco abaixo do que nós produzimos em 2019, que foi 91. Mas entre os metais, por ser relativamente novo, é o de maior produção. Isso é basicamente na produção global, na indústria global. A produção, aqui o alumínio está desatualizado, na realidade o primário aqui é 66, 69 milhões de toneladas, e aqui as emissões de cada um. Vocês vejam que o alumínio é responsável hoje por mais que 1% das emissões globais de CO2. O aço é 8%. Então, aqui estão os principais metais e seus impactos na pegada de carbono. Basicamente, 58% da energia hoje no mundo para alimentar as cubas eletrolíticas vem de fonte hidráulica, 28% ainda de carvão, basicamente na China, que está mudando também fechando smelters de carvão e abrindo e ligando as suas potencialidade hidráulica para exatamente reduzir a pegada, porque hoje o mundo caminha para uma economia de baixo carbono, baixas emissões, e o alumínio tem que reduzir as suas emissões. Aqui está basicamente um extrato de todo o processo Hall-Héroult, desde da mina, do refino, do anodo, da redução e da fundição, o total que ele gera. Então, o alumínio gera em torno de 12 quilos de CO2 por tonelada de alumínio produzido. Esse número que nós queremos reduzir. Esse número é global, envolvendo do poço até a cuba, até o gate. Tá? O que nós podemos fazer é atuar na alumina, vocês viram que tem 56% de consumo de energia, é gás. Ao smelter, nós estamos... O Brasil tem uma das menores emissões, porque tem exatamente tanto a Albras como a CBA utilizam a elétrica hidráulica. Então, as emissões no smelter são relativamente baixas. Aí está a evolução do consumo de alumínio até 2018. Vocês viram que o metal primário nosso, em 2010, ele era 1.500 toneladas, com o problema da energia, com o problema... nós fechamos smelters no Brasil inteiro. Aí está a crise anunciada. Né? Vocês podem ver que em 2018 nós tínhamos 1.600 toneladas, aí em 2013 passamos a ter 1.300, e a partir de 2013 sumiu a Alcoa, sumiu Novelis, de Aratu e de Ouro Preto. Tá? Esses eram os principais fabricantes de alumínio primário no Brasil. Hoje nós só temos Votorantim Metais e Albras, os únicos fabricantes de alumínio primário, e o nosso produção hoje de 1.500 caiu 50%. Muito bem. Aqui está o gráfico pizza dos principais aplicações do alumínio. Vocês podem ver que a construção civil entra com 25%, o transporte com 27%, os aviões, a embalagem com 15%, latinha, quentinha, folhas de alumínio e assim vai. Então, vocês podem ver que a nossa produção em 2018 foi 91 toneladas. Em 2019, caiu para 88, sendo que o primário é 66, 69. Aí estão as principais emissões, né? O impacto da indústria do alumínio nos gases do efeito estufa. Nós somos responsáveis por 1% da emissão global de gases do efeito estufa. Aqui, 12 quilos por tonelada, aqui é colocado 10, mas é 12 quilos por tonelada. A gente pode fazer, então, um balanço. Lembre-se que os fluoretos emitidos, eles têm um potencial 6.500 vezes mais potente que o CO2 no impacto global de emissões. Então, um quilo de fluoretos emitido
na produção de alumínio equivale mais ou menos a 250 milhões de metros cúbicos de tonelada de CO2. Aqui estão os principais produtores mundiais e as suas respectivas na produção de alumínio primário, na produção de alumínio secundário, na reciclagem. Esse gráfico é de 2014, alterou-se um pouco, né? E de alumínio, a produção de bauxita, e você tem um percentual de cada país nessa produção. Aí está a visão de uma cuba eletrolítica por pre-bake. Vocês podem ver a alumina caindo no leito. Aqui vocês estão vendo já essa alumina sendo sugada, removida da cuba através de por pressão. Aqui está um tubo, esse tubo desse cadinho é colocado dentro da cuba e por pressão ele chupa o alumínio ou faz o alumínio vir até o cadinho. Esse cadinho, então, essa panela, faz o lingotamento. Isso aqui nós chamamos de placa Soul, um lingotão de 750 a 1.000 quilos de alumínio, aqui basicamente primário. Aqui a cuba já removida, ou várias cubas removidas já com o cadinho, tirado a tampa e o operador esquimando parte do banho que vem junto, parte do banho criolítico, que não pode ir para os fornos de refusão. Tá? Vocês viram, então, que ela é removida de cada cuba através por pressão, num tubo de aço que é colocado dentro, faz pressão, tem um vácuo criado, então o metal é puxado para dentro do cadinho. E várias cubas, esse cadinho deve carregar em torno de 7 a 10 toneladas de alumínio metálico. Aqui vê uma vistão geral também da cuba, o nosso operador tirando uma amostra do eletrólito para analisar os percentuais dos elementos e eventual controle de processo da injeção dos materiais na cuba. No processo de fusão, finalmente fundido o metal e pronto, ele vai ser direcionado, então, para os fornos de espera, aonde recebem os smelters, trabalham com 80% de alumínio líquido, e aqueles que não são smelter, por exemplo, são remelters, trabalham o contrário, com 20% de sucata e 20% de alumínio líquido. Então é aí que nós passamos para a etapa de fusão. A fusão é um processo, não é relativamente fácil, um consumidor de energia também, porque nós perdemos 50% de todo o gás que entra. Então, para isso, nós resolvemos esse problema através da recuperação do gás que sai pela chaminé, em torno de 900 a 1.200 graus. Ele pode entrar no próprio bloco do queimador. Hoje nós nem usamos mais recuperador de calor de aço. O próprio queimador, chamado queimador regenerativo, trabalha em bloco. Enquanto um está queimando, o outro está sugando ar de dentro do forno. Esse queimador nos fez a eficiência, que era em torno de um forno bem operado, era em torno de 35%. Nós passamos para quase 60%. 65% de eficiência. Então, esses queimadores regenerativos hoje são de extenso uso na fusão, nos fornos de fusão. Os elementos de alumínio puro têm baixa propriedades mecânicas, portanto, tem usos restritos, em casos muito especiais, para que ele, então, tenha outras aplicações, onde exige resistências mecânicas, características mecânicas elevadas, se adiciona os elementos de liga. Essa adição do elemento de liga na forma pura ou na forma de antiligas, contendo o elemento de liga, é adicionado exatamente no forno de espera. Então, aí vocês têm todos os principais elementos de liga adicionado ao alumínio líquido, formando, então, as diversas ligas, onde nós temos ligas tratadas termicamente e ligas não tratadas termicamente, que são endurecidas por trabalho a frio. Aí está, então, uma máquina de fundição já lingotando esse é um lingote para laminação, lingotando num processo Direct Chill Casting, que é o processo que usa água exatamente direta em cima do lingote, um lingote para laminação. Esse é um forno rotativo, também usado na operação de sucatas e no processamento de borra da indústria do alumínio. É um forno em batelada, utilizado extensamente na metalurgia, intensamente
na metalurgia secundária do alumínio. E aqui tem um resíduo importante, porque ele trabalha sempre à base de sais fundidos também, para proteger o alumínio e recuperar o alumínio da sucata. Nós geramos aqui um salt cake, que nós chamamos, um problema para um resíduo problemático. Aí vocês podem ver, durante a fusão e durante o handling do alumínio, se gera um óxido de alumínio. O óxido de alumínio, o alumínio é altamente reativo ao oxigênio, é o quarto óxido mais estável da natureza e, na presença de ar, termodinamicamente, na temperatura de 750 graus, ele forma dross, ele forma escória. Vocês estão vendo, então, aqui essa remoção de escória. Essa escória tem uma potencialidade de absorver 20 vezes seu próprio peso em alumínio. Ela é uma esponja. Então, quando você remove essa escória do banho, que tem que ser tirada eventualmente, ela carrega no seu seio uma quantidade de alumínio finamente dividida e muito reativa. Então, quando ela é removida, vocês podem ver, você já traga alumínio junto, claro, é como você tirar tirar nata do leite, você nunca consegue tirar nata sem puxar leite. Então vem leite junto, vem alumínio junto, tem reação e você tem uma perda aí. E a perda de fusão sua está exatamente localizada aí. Para evitar isso, nós construímos, para mitigar esse efeito e não deixar ela queimar, porque o alumínio queima em função da temperatura e do oxigênio e do nitrogênio do ar, nós temos o compactador de escória, que é diferente completamente da prensa. Isso é um compactador desenvolvido pela Benfesa, que era uma grande secundarista espanhola, né? Totalmente a tecnologia dela, que nós estamos, inclusive, fabricando no Brasil, né? Já disponível no Brasil, onde ela fornece por compactação. Então, não é pressão, é compactação. Esse pistão compacta a escória, fazendo o petit gâteau. Quando ele faz isso, ele faz com que o alumínio escorra pelas laterais do lingote, fazendo uma capa protetora, solidificando-se e evitando a entrada de ar. Com isso, ele acaba com a queima do metal. Daí para frente não haverá nem oxigênio, nem temperatura suficiente. Claro, a temperatura está enclausurada, mas não há oxigênio para a queima. Portanto, a reação de queima para. Você pode recuperar mais de 30%, 40% do alumínio que você perderia se tivesse deixado isso a resfriar ao ar. Aí está mais ou menos, aí está a principal energias envolvidas durante a reciclagem, durante o uso da sucata, né? O impacto de aonde se gasta cada parcela de energia. Na fusão, por exemplo, é o grande responsável, óbvio, se funde tudo com gás natural, em queimadores regenerativos, e tem um consumo representa 34% do consumo de uma fusão. Esse é o forno rotativo modernos, né? Esse nós chamamos de TRF, Tilting Rotary Furnace, onde é colocada a sucata suja, basicamente, a de melhor qualidade para trabalhar. Ele pode ser até de 23 toneladas de alumínio líquido. Aqui é basicamente importante se entender as características do metal líquido. Vejam que o metal líquido ele tem um comportamento de que um aumento de temperatura feita essa reatividade do alumínio a partir de 750 graus cria uma grande quantidade de escória. Criando uma grande quantidade de escória, grande perda de fusão. Se você não tiver, então, um compactador para poder evitar isso, você vai ter uma enorme perda de fusão. Então, e operar com alumínio acima de 750 graus é altamente deletério para o metal, tá? Porque ele promove, vejam, que cresce assintoticamente a curva de formação de escória. Aqui nós mostramos as energias gastas para fundir 1 tonelada de alumínio puro. Então, vocês vão ver que pode ser calculado aqui. Nós vamos ver que a grande quantidade de energia é na fase de fusão. Depois temos uma parcela na parte de calor sensível e somente 7% para o aquecimento. Nesse ponto aqui, nós consumimos basicamente 480 BTUs por libra de alumínio, que pode ser convertido. Esse é o consumo de energia para se fundir 1 tonelada de alumínio. Outra característica importantíssima do alumínio líquido é que ele é um péssimo condutor de calor.
Isso está mostrado aqui nesse gráfico. Essa quantidade de calor cai com a temperatura. Então, o alumínio sólido, ele é excelente condutor de calor. O alumínio líquido, ao contrário, péssimo condutor de calor. Isso tem algumas implicações importantes no processo de fusão. Principalmente quando você vai fundir sólido imerso dentro do banho líquido. Se o banho é muito péssimo condutor de calor, você vai ficar aquecendo o banho para poder fundir por longos períodos de tempo, porque o alumínio não vai absorver a quantidade de calor necessária para poder fundir esse lingote submerso ou essa panela submersa. Normalmente, a técnica é manter o alumínio num determinado, a meia altura desse lingote, para que ele receba o calor reverberado no forno e não pelo alumínio líquido. Fundir metal através de alumínio líquido só te faz fazer mais escória, mais, aqui está o gráfico, à medida que você vai colocando temperatura em cima, mais alumínio vai sendo queimado. Aí está mais ou menos um balanço de energia dos fornos de fusão, né, que é os fornos que recebem o alumínio do smelter, adiciona os elementos de liga, adiciona a parte da sucata interna, para então fazer as ligas e levar para a máquina de fundição, a Direct Steel Casting, para fazer os lingotes para extrusão, para laminação ou para cabo. Então, vocês podem ver que as perdas são grandes, né? Para evitar isso, qual foi a mitigação? Colocar um queimador regenerativo. Esse é basicamente o design de um forno, mostrando todas as partes dele, de uma forma esquemática. E aqui nós podemos ver as várias espécies industriais que existem de fornos de espera. Esse é o forno de fusão, utilizado pela Novelis e pela CBA, né? Na fusão de sucatas para a produção de lata. Quem tem isso no Brasil são basicamente grandes produtores, Novelis e CBA. Esse é um forno de espera, que a Novelis também tem, para receber o metal que vem do seu forno de fusão. Nós chamamos de Rolled Furnace. E aqui, um igual da CBA, trabalhando com queimador gerativo também, fundindo 100% de sucata. E, às vezes, recebendo, na CBA, você recebe metal líquido, o que ajuda muito, porque essa sucata vai receber parte do calor sensível do metal, que vem a 980 graus. Esse é outro tipo de forno, é um forno chamado Sidewell, utilizado na reciclagem de latinha, na reciclagem de cavacos. Nós chamamos de sucatas floatable, aquelas que têm densidade muito baixa e que, se eu utilizasse direto dentro de um forno normal de espera, seriam queimadas todas, perderia tudo. Então, vocês podem ver que eu utilizo uma bomba eletromagnética, uma bomba mecânica, que ela bombeia o alumínio. O alumínio líquido a 720 graus tem a mesma propriedade da água. Portanto, ela pode ser bombeada, só que é uma bomba sapo. Tá? Então, ela pega o metal, circula o metal, eu posso promover aqui, através de um design do refratário, que ele forme um vórtex quando passar por aqui. Esse vórtex, então, vai ser o solvedouro dessa sucata. Esse é outro onde se utiliza não uma bomba mecânica, mas uma bomba eletromagnética. Não tem contato nenhum com o metal. A bomba está exatamente localizada nesse ponto. Ela opera 60 kW e consegue bombear de 5 a 6 toneladas de alumínio por minuto. E a mesma coisa, se pode ser criada aqui um vórtex e a sucata, que não pode ser fundida aqui dentro, é fundida direto dentro. Isso é uma tecnologia novíssima, tá? Que vem, então, aumentar muito a operação de forno, não ficar abrindo forno para fazer operações. Você pode fazer tudo por aqui. Esse é um forno torre, onde o metal é carregado na torre, basicamente usada para as operações de die-cast, rodas, as operações de injetados, onde você volta com parte do retorno pesado, e você coloca aqui, e o que acontece? Aqui está o forno de espera, o material é fundido na torre, escorrega, é uma soleira seca, escorrega e cai dentro do forno, e esse maçarico que está mantendo o metal é exaurido e pré-aquece a sucata, reduzindo também o consumo de energia. Vocês podem ver aqui que tem uma coluna que faz o carregamento do forno. Basicamente, então, a fusão, os fornos de fusão, a fundição, trabalha com esse design. Um mix de sucata,
sucata primária, alumínio puro, sólido ou líquido e as antiligas, os endurecedores, que tragam no seu bojo o elemento de liga para fazer a liga. Uma vez fundido, tratado adequadamente para remover hidrogênio, remover inclusões, ele é lingotado na forma de tarugos, de chapa ou de vergalhão. Na realidade, o que se quer, então, que nós fazemos materiais que têm grau de materiais relativamente baixos, a produção de relativamente baixo custo e fazendo um produto de alto valor agregado. Isso é que todo mundo deseja. Essa é basicamente a máquina de fundição desse sequest que eu falei, essa especificamente para tarugos. Vocês podem ver aqui a mesa de fundição, as sapatas, onde o primeiro jorro de alumínio se dá, a partir daí se faz a partida, partindo o pistão, e aí toda a solidificação se dá através da água, direta em cima da superfície solidificada, tirando o calor do centro, da periferia, do centro para a periferia, mantendo líquido até o final da fundição, um poço. E esse poço é em função, esse poço que está dentro desse tarugo, ou dessa placa de alumínio líquido, que é circundado por sólido, ele fica, a profundidade dele vai depender da sua puxada de fundição. Essa puxada é determinada liga por liga, porque se você puxar muito, esse metal que está líquido ainda nesse poço pode fundir a carapaça sólida, escorrer e vazar pelo poço. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço o convite e estou preparado para que outras eventuais convites que puderem enviar e para contribuir para a formação dos nossos próximos engenheiros e próximos colegas. Muito obrigado.